Eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração. Hebreus capítulo de número 3, versículos 7 e 8. E o 13, versículos 7, 8 e 13. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Versículo 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Glória a Deus. Queridos, eu sei que é do ser humano ter muitas preocupações com o amanhã, né? Nós costumamos nos preocupar muito com o que vai acontecer amanhã, com o que será do amanhã. Mas eu gostaria de começar te dizendo que o dia mais importante que existe na vida de qualquer ser humano não se chama amanhã. O dia mais importante na vida de todo ser humano se chama hoje. Se chama hoje. E por isso se chama presente, né? O hoje se chama presente. E é verdadeiramente um presente de Deus, o hoje. E você vai entender por quê. Porque nós não podemos, de maneira alguma, mudar o passado. Não podemos. Nem adianta se preocupar com o futuro. Pode ter certeza que não adianta. Mas sobre o presente, sobre o hoje, a palavra de Deus nos diz assim, como está escrito lá no livro de Josué, no capítulo 3, o versículo 5, Deus orientando o seu povo, o Senhor vai dizer: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Glória a Deus. Entenda que o amanhã não pertence a você, pertence ao Senhor. O ontem você não pode mudar, mas o hoje está nas suas mãos. O hoje depende de mim e depende de você. O hoje é o presente, é a oportunidade que Deus nos dá de fazer escolhas, de decidir, de escolher o que é que nós queremos. Aleluia. E é por isso que o texto que nós lemos é uma referência do Salmo 95, o versículo 7, que diz assim: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. É por isso que o salmista não vai dizer assim ontem, ele não vai dizer assim amanhã, no futuro, mas ele vai dizer assim hoje. Se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Observe que no Novo Testamento, presta atenção, no Novo Testamento houveram 4 pessoas a quem Jesus se dirigiu com urgência, afirmando o que essas pessoas deveriam fazer hoje, não era amanhã, o que elas deveriam fazer hoje. E 2 dessas pessoas decidiram com inteligência. E decidiram a tempo, só que 2 delas não, deixaram para depois. E aí nós vamos meditar, nós vamos refletir sobre o que Jesus disse a essas 4 pessoas. E nós vamos aprender o que é que nós devemos fazer no dia de hoje. Eu quero frisar muito hoje para você. Porque toda vez que nós vamos falar de decisões, nós vamos falar de escolhas, e principalmente quando se fala de Jesus, alguém diz assim: ah, pode ser amanhã. Ah, hoje não. Ah, depois. Ah, eu ainda não estou pronto. Só que o convite de Jesus para nós não é para amanhã, é para hoje. Não é para o mês que vem, é para hoje. Não é para quando você estiver pronto, é hoje. Jesus te chama hoje. E aí quando nós olhamos para o capítulo 12 de Lucas, nós vamos ver
Jesus se referindo a um fazendeiro muito rico. E aí Jesus contou sobre esse fazendeiro que, como eu já falei, era muito rico, e ele ficou mais rico ainda com uma grande colheita que ele teve. E aí ele viu que ele precisava fazer celeiros maiores para acumular tudo aquilo que ele havia colhido, porque o que ele tinha não era suficiente. E aí no dia que terminou a sua colheita, de juntar tudo que ele havia produzido na sua colheita, ele pensou consigo mesmo: eu tenho muito para muitos anos. E ele achou que teria essa riqueza para sempre. Mas ele não sabia que naquele dia mesmo ele perderia a sua vida. Meu Deus. Jesus o chamou de louco, porque é loucura pensar que ter tudo sem Deus é alguma coisa. Eu vou repetir para você prestar atenção nisso que eu estou falando. Jesus chamou aquele homem de louco quando ele disse: ah, minha alma, tu tens muito para muitos dias. Deita, come, bebe, folga. Jesus chama aquele homem de louco, porque é loucura pensar que ter tudo sem Deus é ter alguma coisa. E é por isso que Jesus disse que naquela mesma noite pediriam a alma dele. E o que é que ele teria reservado, hein? Ele morreu e deixou tudo para trás. Como este homem, aprendemos que hoje é tempo de renúncia. Jesus chamou ele a renunciar, né? Hoje é tempo de entregar tudo que nós temos a Deus. E se nós não tivermos nada, quem sabe você diz: irmã, a senhora não está contando a minha história porque eu não tenho nada. Pois bem, do nada, Deus pode fazer tudo. É só você entregar a sua vida para Ele. É só você confiar nele. É tempo de renunciar o eu. É tempo de renunciar o orgulho. É tempo de renunciar o que você pensa ou diz ter tudo, mas eu tenho tudo. Sim. O que é o tudo sem Deus? O que é o tudo se amanhã você perder a salvação da sua alma? O que é o tudo para você que amanhã vai sair dessa vida para outra e vai deixar para as outras pessoas? O que foi que você fez? Qual foi a decisão? Qual foi a decisão mais acertada que você tomou na sua vida? Foi apenas acumular coisas? Acumular bens? Ou quem sabe você diz: eu não tenho nada, não tem nada. Pode ser que não tenha nada. E se não tiver Jesus, não tem nada mesmo. Mas quem tem Jesus tem tudo. Aleluia. No capítulo 22, né, do Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, presta atenção. Jesus chama Pedro e diz a Pedro que aquele era o dia de arrepender-se. Porque Jesus advertiu a Pedro de que naquele mesmo dia o galo não cantaria antes que Pedro negasse o nome do Senhor. E foi justamente o que aconteceu. Pedro chorou de arrependimento. Jesus o avisou porque sabia que ele se lembraria desse aviso e se arrependeria. Você sabia que a cada dia nós negamos a Jesus com os nossos pecados, com as nossas fraquezas, e Jesus sempre nos avisa, Jesus sempre nos alerta, mas Ele também nos dá a oportunidade de arrepender-se. Então hoje é dia de arrependimento. Hoje é o dia de repensar as nossas atitudes. Muitas vezes você está dizendo aí: ah, mas eu escuto todo dia a rádio, eu gosto dos louvores, eu escuto a palavra, mas escutar sem se arrepender não é o suficiente. Gostar dos louvores e da mensagem sem mudar de atitude não é o suficiente. Jesus disse que aquele que ouve as suas palavras e não pratica é como o homem que constrói a sua casa na areia. Vem o vento e a tempestade e derruba essa casa. Mas aquele que ouve as palavras do Senhor e coloca em prática e se arrepende é semelhante àquele que constrói a casa na rocha. Vem ventos, vem tempestades e a casa não cai. Não derruba aquela casa, porque ela foi construída sobre a rocha. Eu não sei, quem sabe você até hoje é apenas ouvinte,
né? Você gosta de ouvir os louvores, você gosta de ouvir a palavra, você gosta de escutar a Rádio Maranata, mas nunca tomou uma decisão, nunca tomou uma atitude. E Jesus está falando com você nessa tarde, você que, quem sabe, a sua casa, a sua vida, ela tem sido açoitada pelos ventos, ela tem sido açoitada pelas tempestades, e a sua casa caiu. Hoje você olha para a sua situação e diz assim: irmã, o mundo parece que caiu na minha cabeça, eu estou vivendo um momento difícil, eu estou vivendo dias terríveis, a casa caiu na minha cabeça, literalmente. O Senhor está dizendo, é porque você é apenas ouvinte, mas não se preocupe em ser praticante da palavra. Mas hoje o Senhor te chama ao arrependimento. Hoje o Senhor te chama a mudar de vida. Hoje o Senhor te chama a tomar uma atitude. Olha, quando a gente olha para o capítulo 19 do Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, aleluia, nós vemos o registro de uma história tão linda e conhecida, é a história de Zaqueu. Zaqueu, aquele homem pequeno, de pequena estatura, que queria ver Jesus. Talvez Zaqueu só queria ver Jesus por curiosidade. E quando Jesus chamou pelo seu nome, eu penso, a Bíblia não diz, mas eu penso que Zaqueu se assusta. E o Senhor disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pousar na sua casa. Aleluia. Desce, Zaqueu, depressa, porque hoje eu quero ir lá na tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu recebeu com alegria. Imagine só, se fosse em outra situação a gente já estava falando mal de Jesus, não é? Só que Jesus era Jesus, Jesus não era eu, não era você, não era qualquer pessoa. Jesus era Jesus, Jesus é Jesus. E imagine, Jesus se convidou para ir na casa de Zaqueu. Jesus se ofereceu para ir na casa de um pecador. Mas depois da visita que Jesus fez, o mestre declarou: hoje houve salvação nessa casa. Aleluia! Aquele era o dia de salvação na vida da família de Zaqueu. Diferente daquele homem rico e de Pedro, que não deu atenção às palavras de Jesus, Zaqueu aproveitou a oportunidade e se entregou a Jesus naquele mesmo dia. E eu quero falar para você que hoje é a tua oportunidade. Hoje é o teu dia. Hoje é o tempo que Jesus se convida, não é? Eu até falei no início, brincando um pouquinho, mas é isso mesmo. Se eu me convido para ir na sua casa e você diz assim: a irmã Jaqueline é tão oferecida. Não é verdade? Mas não é qualquer pessoa que está se convidando para ir na sua casa, é Jesus. Hoje é tempo de Jesus entrar nas casas, entrar na sua casa. E eu te digo, ele tem pressa, porque ele disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depois, desce mais tarde, desce quando eu voltar dessa procissão aqui, dessa passeata. Não, ele disse: Zaqueu, desce com pressa, porque é hoje que eu quero ir na tua casa, porque é hoje que eu quero cear na tua casa, porque é hoje que eu quero mudar a tua história, porque é hoje o dia que a salvação vai se encontrar contigo. Desce, Zaqueu, desce depressa. Oh, aleluia! Jesus tem pressa de entrar na tua casa. Jesus tem pressa de mudar a sua história. Jesus tem pressa de fazer algo novo na sua vida. Hoje é dia de salvação para muitas famílias. Glória a Deus. E o último personagem que eu quero descrever aqui é o ladrão da cruz, né? Presta atenção nisso aqui, que é muito forte. Aquele dia que Jesus foi crucificado, apesar de ser um dia triste, né? Era o dia de perdão. Era também o dia de perdão. Capítulo 23 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Aquele parecia ser o último dia de Jesus, mas não era. Haviam 2 bandidos ao seu lado, literalmente bandidos, porque só eram crucificados pessoas que tinham cometido os crimes mais absurdos. Só bandido mesmo, só criminosos pesados eram crucificados. E Jesus estava ali entre eles, se fez bandido, se fez criminoso, se fez malfeitor.
para nos salvar da condenação eterna. E estavam ali ao seu lado 2 bandidos. Um deles zombava, não é? Zombava de Jesus. Olha aí, tu não é o mestre? Não é o Cristo? Se tu és o Cristo, por que tu não desce aí da cruz? Um zombava de Jesus. Mas o outro lhe pedia humildemente que apenas se lembrasse dele quando entrasse lá no paraíso. Aleluia. E Jesus lhe disse, com certeza, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja que bandido inteligente. Veja que bandido inteligente, me permita. Porque ele sabia que estava ali no final da sua vida, no final da sua história. Mas ele aproveitou a oportunidade que ele tinha. E eu penso comigo que aquele bandido pensou assim: olha, se esse homem não puder me fazer bem e mal, ele não vai fazer. Então, já que ele está dizendo aí que é o rei dos judeus, vou pedir a ele para entrar no reinado dele com ele. Aleluia. Eu vou pedir para ele para entrar com ele nesse paraíso, porque não me resta outra coisa a não ser a morte, a crucificação, né? Já estou aqui crucificado, só falta morrer. Então não me custa nada pedir a ele para entrar com ele no paraíso. Que bandido inteligente. Porque algo que eu sempre digo, seguir a Jesus é questão de inteligência. Aquele homem aproveitou o seu último segundo de vida para pedir perdão pelos seus pecados. E ele foi salvo para a eternidade. Meu amado, minha amada, da mesma forma nós devemos aproveitar nosso último dia. Porque não sabemos se hoje pode ser o último. Eu não sei se eu chego em casa quando eu sair daqui. Você não sabe se vai conseguir ouvir essa programação até o final. Então pode ser o seu último dia. Aquele homem aproveitou o seu último dia. E ele decidiu mudar de vida. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É tempo de pedir perdão. Aquele era o dia de pedir perdão na vida daquele homem, porque era seu último dia. É tempo de pedir perdão, é tempo de se arrepender, é tempo de voltar, é tempo de salvação, é tempo de entrega, é tempo de rendição. Oh, aleluia! Hebreus capítulo 13, o verso 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo. Aleluia! Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Se você não teve tempo de fazer o que você queria, Deus te dará mais tempo, mas tem uma coisa que você só pode fazer hoje. Tem uma coisa que você só pode fazer agora. É entregar-se para Jesus. Aproveite hoje mesmo a oportunidade de renunciar tudo que não é do Senhor, principalmente o orgulho, que nos faz pensar que somos autossuficientes, que nós estamos bem, que não precisamos nem de Deus e nem de ninguém. É um momento propício para repensar na sua vida, para confessar os seus pecados, para voltar ao Senhor. É hora de convidar Jesus para entrar em sua casa, embora Jesus já tenha se convidado faz tempo, e você não abre a porta para ele entrar. É tempo de perdoar quem nos ofendeu e também pedir perdão. Durante o nosso ano, há tantas datas comemorativas, há tantos momentos especiais, né? Nós tiramos tempo para tudo. Que você possa encontrar tempo para Deus. Que haja um dia para a sua salvação e esse dia é hoje. Talvez o sonho que você tinha para o ano passado, até para o começo deste ano, não deu para realizar, ainda não aconteceu porque não é o tempo de Deus. E os nossos projetos para o futuro devem ser colocados nas mãos do Senhor. Mas tem uma coisa que Deus quer realizar hoje, que Deus quer fazer hoje, é mudar a sua vida, é mudar a sua história. Hoje é o tempo oportuno. Como disse Paulo aos Coríntios, hoje é o dia da salvação.